esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão os discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia tão especial e feliz para nós, da eleição do sucessor de Pedro, que escolheu o nome, qual é o nome que ele escolheu? Leão 14. É muito bom nós experimentarmos essa alegria. Nós não estamos mais órfãos, nós temos um pai, um pastor, escolhido por Deus, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus desejou, não é aquele que estava nas apostas do mundo, aquele que Deus quis, aquele que Deus desejou. E hoje nós vamos perceber que existem duas realidades que fazem parte também daquilo que nós celebramos: a palavra e a Eucaristia. Diga comigo, a palavra e a Eucaristia. São duas mesas que nós comungamos na Santa Missa. Agora nós estamos comungando da mesa da palavra. Depois nós vamos comungar da mesa da Eucaristia. A liturgia da Santa Missa, ela tem esse movimento. Primeiro nós comungamos na mesa da palavra. E é a primeira leitura, quando Filipe estava pregando para toda uma cidade, realizando milagres, operando maravilhas em nome do Senhor. Esse Filipe aqui é o diácono, não é o Filipe apóstolo. E ele está pregando lá na Samaria. Ontem, o texto bíblico, que era o anterior a esse, mostrava os milagres que Filipe realizou, os prodígios que ele fez, as obras maravilhosas que ele fez em nome do Senhor, a partir da palavra. Se você pegar o texto do Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, que é o último capítulo, quando Jesus faz o envio missionário dos apóstolos, no final, no último versículo, está escrito assim: Jesus confirmava a palavra pregada pelos apóstolos, pelos sinais, milagres e prodígios que a acompanhavam. A pregação da palavra, ela é acompanhada de milagres, sinais e prodígios, porque ela é a palavra de Deus, ela não é a palavra de homens. Então, Filipe, pregando na Samaria, ele experimentou exatamente isso. Os milagres acompanharam a pregação da palavra. As pessoas foram libertas. Conversões maravilhosas se realizaram ali naquele momento. Mas veja, no mesmo momento que ele está no meio da multidão, Deus tira Filipe do meio da multidão para que ele fale para uma única pessoa. Olha como que nós somos para Deus, como nós somos importantes. Bata no peito e diga: eu sou importante, eu sou especial. A salvação, ela acontece de forma coletiva, mas ela acontece de maneira individual. Então Filipe é tirado do meio da multidão e ele é levado para falar para um eunuco etíope, que era importante lá no reino da rainha Candace. E ele estava ali lendo a palavra do profeta Isaías. E aqui já cai por terra aquilo que é a doutrina pregada por Lutero e que iniciou o protestantismo.
sola escritura. Somente a escritura. Então eu pego a palavra e eu a interpreto. O que o etíope fala para Filipe? Você entendeu o que você leu? E o que o etíope fala? Como que eu vou entender se não tem quem me explique? Aqui está a imagem da igreja. Aqui está a imagem do magistério da igreja. Filipe remete a cada um de nós a esse caminho de fé. A igreja nos explica as escrituras. E ele estava lendo o texto do profeta Isaías. Ele foi levado, capítulo 53. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E os seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois a sua vida foi arrancada da terra. E aí o etíope vai dizer, o eunuco: peço que me expliques o que o profeta está dizendo. O que ele está dizendo aqui? Ele fala de si mesmo ou ele se refere a algum outro? E aí Filipe começou a falar, e a partir dessa passagem da escritura, ele anunciou Jesus Cristo ao eunuco. Ele anunciou quem ao eunuco? Jesus Cristo. Diga comigo, ele anunciou Jesus Cristo. Houve uma docilidade da parte de Filipe. A gente vê isso. Esse diácono Filipe, ele faz exatamente esse papel da igreja, dessa igreja que orienta, de aproximar o coração sedento da palavra viva, para conhecer Jesus, para que se converta, para que seja salvo. Ele anuncia Jesus, ele pega a palavra e ele apresenta Jesus para aquele eunuco, para aquele etíope. Jesus é o que o mundo precisa. Jesus é o que eu preciso. Jesus é aquele que nós mais precisamos. Todos nós precisamos de Jesus. Filipe obedece, ele se levanta e ele vai imediatamente para o sul, na direção de onde estava aquele etíope, e ele ensina, ele obedece sem titubear, porque era preciso que aquele homem conhecesse Jesus. Será que nós já conhecemos Jesus? Será que eu e você já tivemos um encontro pessoal com ele, marcante, que marcou a nossa vida e marcou para sempre? Porque não pode ser simplesmente um encontro passageiro. Eu encontrei Jesus, fui lá na missa clamando, ou fui lá no evento dos 24 anos da Canção Nova, uma palavra me tocou, uma oração, aquele testemunho lindo da Emanuele, me tocou profundamente. Eu tive ali um encontro, mas não pode ser um encontro passageiro. Precisa ser um encontro definitivo, que muda tudo, que muda o rumo da minha história. Isso não quer dizer que imediatamente eu deixo de ser fraco e passo a ser forte. Isso não quer dizer que eu não vá pecar mais. Isso não quer dizer que eu não passe mais por nenhuma prova, por nenhuma crise, por nenhum momento. Isso quer dizer que tudo que eu vivo agora, eu vivo na presença de Jesus Cristo. Porque alguém que encontrou Jesus, ainda que escorregue e caia, ele cai aos pés de Jesus. E quando a gente cai aos pés de Jesus, a gente não fica caído. Ele nos levanta e nos perdoa. Vocês se lembram daquela mulher que foi pega em adultério e foi jogada aos pés de Jesus? Estão lembrados? Que a lei mandava que aquela mulher fosse apedrejada. E aqueles homens levam a mulher até Jesus. E aí Jesus olha para eles e diz: olha, quem não tem pecado pode jogar a primeira pedra. Todo mundo sai, a partir dos mais velhos, e deixam a mulher sozinha. Ela fica ali aos pés de Jesus. Jesus olha para ela, ela se levanta, ele também. Ele olha nos olhos dela e diz: mulher, ninguém te condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. E ele diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O pecador que experimentou Jesus, quando ele cai, ele vai lutar. Ele vai receber força, ele vai receber ânimo para lutar. Mas se ele cair, se o pecador cair, ele levanta, porque ele experimentou Jesus. Agora, se uma pessoa teve uma experiência simplesmente emocional, ela vai cair e vai ficar caída e vai voltar para as coisas velhas. Mas quando nós temos uma experiência autêntica,
A gente pode até cair, mas a gente se levanta. A gente não fica caído. Porque a experiência que nos tocou, aquela atração que Jesus está falando no Evangelho, ninguém pode vir a mim se o Pai não atrair. Aquela atração, aquela puxada, porque o grego, o original, não é uma atração, eu fui atraído. Não, é como se uma pessoa fosse puxada. É isso que significa o original grego. A pessoa foi arrastada para a presença de Jesus. O Pai arrastou aquela pessoa para a presença de Jesus. Talvez você possa testemunhar isso. Olha, existe um antes de Cristo, um antes de Jesus e um depois de Cristo na minha vida. Eu fui arrastado. Talvez num momento de dor, talvez num momento de perda, talvez numa enfermidade, talvez numa situação de humilhação, de grande tribulação, mas foi o meio que o Pai atraiu você para chegar até Jesus. Mas para quê? Para você continuar a mesma coisa? Não, para que você experimente a conversão, o milagre da vida nova. Coloca a mão no seu coração e diga: hoje eu quero não somente um milagre no meu corpo, mas eu quero na minha alma o milagre da conversão, da vida nova. Eu reconheço Jesus na palavra e eu tomo uma decisão de viver a experiência de uma vida nova que Jesus me dá. Eu abro o meu coração para essa vida nova nessa noite, porque a palavra me toca e a palavra me transforma. Foi o que aconteceu com o eunuco. Ele falou: olha, tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe na mesma hora manda a carruagem parar, desce com aquele eunuco e o batiza, o torna cristão. A vida daquele homem mudou. E deixa eu te dizer, a Etiópia foi evangelizada pelo testemunho deste homem. Aquele reinado da rainha Candace, aquelas pessoas importantes daquele reino foram evangelizadas pelo testemunho daquele homem. Dá uma cutucadinha em quem está aí do seu lado e diga: chegou a hora de você apresentar para as pessoas, para o mundo, o Jesus que você encontrou. Diga para quem está do outro lado, para essa pessoa não se sentir abandonada por você. Diga: chegou a hora de você apresentar para o mundo o Jesus que você encontrou. O Pai te atraiu. E agora, por essa atração, ouvindo a palavra, a sua vida foi transformada. E chegou a hora de você testemunhar Jesus Cristo. Aleluia. Pode aplaudir esse irmão que a partir de agora vai ser testemunha de Jesus Cristo. Tanto a cidade da Samaria quanto o eunuco tem uma palavra que ontem encerrou a primeira leitura e que encerra a leitura de hoje. Não sei se você prestou atenção. A palavra é: o eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Ontem disse que a cidade ficou empolvorosa, cheia da alegria. A alegria do Evangelho, a alegria do encontro com Jesus Cristo, a alegria do milagre da conversão, a alegria da vida nova, a alegria da salvação. Eu venho aqui anunciar uma alegria para vocês. Jesus morreu e ressuscitou para que nós sejamos salvos. Essa é a alegria que precisa invadir a nossa alma, o nosso coração. Isso precisa nos despertar, nos levantar. Por isso que o Papa Francisco, que já é saudoso para nós, dizia assim: um cristão não pode ter cara de alguém que tomou água morna ou chupou limão. Porque quando a gente encontra Jesus, hoje eu até atendi uma pessoa e dizia para ela: eu aprendi com o Padre Jonas que o problema é meu e a cara é dos outros. O meu problema eu vou tratar diante de Jesus, mas a minha cara é de quem encontrou-se com Ele. E ao encontrar-me com Ele, a minha vida foi transformada. E a minha vida foi transformada nessa segunda mesa que a liturgia nos traz. Jesus vai dizer que Ele é o alimento. Olha isso. Depois que Ele fala: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia.
ele vai dar o segredo da ressurreição. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão desse irmão e diga: meu irmão, é nós não morreremos. Nós não morreremos. Aquilo que parece morte biológica, na verdade é uma passagem para a vida eterna, e não é a eternidade infeliz do inferno. Balança a mão desse irmão e diga: o seu destino não é o inferno, o seu destino é o céu. Aleluia! Você foi pensado para o céu, e Jesus veio do céu para te dar a vida eterna do céu. E ele diz para você hoje: eu sou o pão da vida. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Balança a mão desse irmão e diga: é nós. Você acabou de comer o pão da palavra, e agora Jesus vai oferecer o corpo e o sangue dele para nos alimentar. É alimento de vida eterna. Glória a Deus. Isso é a igreja católica, meu irmão. É a igreja do Papa Leão XIV. Essa é a igreja católica. Aqui nós comemos a palavra e comemos o corpo e o sangue do Senhor, que nos dará a vida eterna. Isso é motivo da nossa alegria. Amém? Isso é Páscoa. Amém? Essa é a alegria da igreja. Que eu e você hoje abramos o nosso coração para isso. Se você precisa acertar a sua vida com Deus primeiro, para depois você vir comer do corpo e do sangue dele, porque a gente não pode comer o corpo e o sangue do Senhor, comer o corpo dele, beber do sangue dele na Eucaristia em estado de pecado mortal. Eu preciso resolver minha vida. Eu preciso me confessar se eu estou em pecado mortal. Eu não posso fazer uma comunhão sacrílega, porque existe uma condição. Se eu não posso, eu vou mostrar para ele que eu desejo tanto, que o meu coração arde por querê-lo de verdade. E ele vai ver que existe verdade no meu coração. Agora, se eu posso, eu tenho plena consciência, eu estou comendo a minha salvação, a vida eterna. Por isso, lute. Se você precisa regularizar a sua vida, regularize, pedala, corre atrás, vai se confessar. Se você tinha bloqueio com a confissão, eu já estou te desbloqueando aqui em nome de Jesus. Porque você precisa comer da carne e do sangue dele, do pão que desceu do céu, para você ter a vida eterna. E eu tenho medo do padre. Pelo amor de Deus, você tem que ter medo de pecar. Do padre não. O padre, a sentença dele vai ser: eu te absolvo. Olha, é o único tribunal onde a gente se declara culpado e sai absolvido. Você já sabe a sentença quando você chega, não é? Você não fica lá naquela expectativa: será o que vai vir de sentença? Será que eu vou ser condenado? Será que eu vou ser perdoado? Não, já o padre vai levantar a mão e vai fazer a fórmula e vai dizer: eu te absolvo. E aí você sai com o documento. E se o diabo quiser falar assim: seu pecador aqui, ó, esfrega na cara dele o documento: eu fui perdoado, Jesus pagou o preço, o sangue dele me purificou, aleluia. E humilhou Satanás, como está em Colossenses. Colocou Satanás humilhado diante de todos, porque ele venceu. Diga: obrigado, Jesus, por tão grande dom que é a igreja católica. Obrigado, Jesus, pelo Papa Leão XIV. Obrigado, Jesus, porque aqui é ensinada a palavra, como o diácono Filipe ensinou a eunuco, e eu estou acolhendo a palavra. Obrigado, Jesus, porque aqui na igreja una, santa, católica e apostólica, com a sua sede em Roma, eu posso comungar o seu corpo e o seu sangue, o pão vivo que desceu do céu
para que eu nunca morra, para que eu viva eternamente. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor por tão grande dom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.